A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui hoje mais um dia para continuarmos, né? Esse dia que se chama hoje, aleluia, o estudo aqui do livro de Provérbios. Hoje, capítulo de número 4. Nós vamos ver aqui que no capítulo 4 há um título aqui chamado assim, a supremacia, né? Mais alta, o posto maior da sabedoria. E sabemos que isso, irmãos, está em Deus. Aleluia. O capítulo 4, ele é 27 versículos. Aleluia. Vamos estar hoje falando sobre o capítulo 4 do livro de Provérbios, né? Glória a Deus. O versículo 1 fala assim: ouve, filhos, a correção do Pai, e estáis atentos para conhecerdes a prudência. Irmãos, que maravilha! Nós, sendo filhos, obedecemos ao nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, mas sabemos, irmãos, que Deus ele já usa, né, os nossos pais, aleluia, para nos ensinar. A boca de Deus, na boca dos nossos pais, pai e mãe, para nos ensinar. E quando o filho, ele é sábio. O filho, ele ouve a voz do seu pai, ouve a voz da sua mãe, irmãos, é maravilhoso. Os dias dele, diz a palavra, se prolongam sobre a terra. Oh, irmãos, aleluia, é algo tremendo, irmãos. Salomão aqui, ele tinha esse espelho do seu pai, que era Davi. É tão interessante que ele era das esposas que Davi teve, né? Salomão não teve irmãos assim de sangue por par da sua mãe mesmo, teve por parte de pai. E ele fala que o único filho, né, de seu pai, referente a ele e a mãe dele, né? Aleluia. E vemos assim a história de Salomão como foi, o crescimento dele. Lá em 1 Reis capítulo 2, versículo 1, lá quando Davi vai aconselhá-lo, próximo da sua morte, fala assim: "Se tu homem". Olha que conselho maravilhoso, irmãos. Tenha a palavra, tenha aquilo que você falar, tratar, cumpra. Tenha bom senso, né? Prudência, seja reto, faça do seu caminho ser um caminho direito. Oh, aleluia! Quantos conselhos maravilhosos Davi deu a Salomão. Eu acredito que Davi, pelo homem de Deus que ele era, deu aos seus outros filhos também. Mas aqui Salomão, né, que foi chamado, escolhido por Deus para estar sendo inspirado pelo Senhor, porque teve uma vida com Deus, irmãos. Aleluia. E ele buscou do Senhor o tempo que ele estava na presença de Deus, né? Que os irmãos sabem a história, o fim dele, como é que foi, diz a palavra. A Bíblia deixa tudo bem claro. Quando ele estava ali ouvindo a Deus e ouvindo a seu pai, irmãos, até seu pai vir a falecer, ele trilhando o caminho do Senhor, o Espírito de Deus que nos faz muito esse livro de Provérbios a entender sobre a sabedoria. Irmãos, quando você serve a Deus, irmãos, está em comunhão com o Espírito Santo, a sabedoria do alto, aqui a suprema sabedoria, ela vem do Senhor, irmãos, ela nos instrui, faz ter uma vida próspera, abençoada, uma vida que você coloca a planta dos seus pés, você põe as suas mãos, Deus abençoa, Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus te orienta. Irmãos, é ouvir o conselho do Pai. Você que é filho, irmão, seus pais estão vivos, ouça o conselho deles, ouça o conselho do Pai Celestial, que vem através da sua palavra, neste canal aqui, por misericórdia de Deus, Curiosidades Bíblicas, Ever Marcelo, falar com você nesse dia que chama hoje, aleluia. Versículo 2, pois dou-vos boa doutrina, não deixe a minha lei. Doutrina é um conjunto de ensinamentos, irmãos. A palavra do Senhor ela é boa, tudo que Deus faz é bom. Irmãos, quando Deus foi criando cada dia na criação, ele falou assim, e viu que isso era bom. Oh, irmãos, tudo que Deus faz é bom. O próprio Jesus falou assim, bom é Deus. Aleluia, que maravilhoso. Versículo 3, porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai, único filho da minha mãe, e ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Irmãos, Salomão falando aqui do exemplo dele e da sua mãe. Sabemos que a mãe dele chamava Betseba, o pai Davi, e ele ouvindo, irmãos, ele sendo instruído. É tão interessante isso, irmãos, na Bíblia, sobre o pai ensinar o filho, né? Que a Bíblia fala, o primeiro mandamento com promessa, que a gente faz uma referência ali de Timóteo, a qual não, diz que o pai era grego, e Timóteo fala, olha, como você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó. Ele não teve
diretamente ali, irmãos, um aprendizado com seu pai. Te dá a entender assim. Mas a mãe e a avó, que eram tementes a Deus, irmãos, como investiram na vida de Timóteo, irmãos, aleluia. E Timóteo foi aquele obreiro valoroso, que estava junto de Paulo, aprendendo, servindo ao Senhor. Irmãos, isso é algo maravilhoso da parte de Deus, irmãos, para a nossa vida. A gente dá ouvido à voz dos pais, aqui pai e mãe, aleluia. Você atentar e pegar isso para sua vida, irmãos. E se você não tem seu pai e sua mãe, o Pai Celestial, ele está todos os dias falando contigo, aleluia. Dê ouvido e vive. Aqui vimos no versículo 4 do capítulo 4, versículo 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, não se afastes das palavras da minha boca. Adquire, aleluia. Toma, peça, Deus te dá. A Bíblia fala assim em Coríntios que Deus capacita aqueles que não são capacitados. Porque a nossa capacidade vem do Senhor, irmãos, aleluia. Você quer? Adquire ela hoje. O Senhor te dá de graça, aleluia. O Senhor peça. A Bíblia fala que Deus dá liberalmente. Adquire sabedoria, inteligência. Nunca se esqueça, isso é para mim, irmãos, para nós. E te afaste da palavra da minha boca, que sai da boca do Senhor. Não volta vazia, irmãos. Tudo que Deus falou se cumpre. Oh, que maravilha. Versículo 6. Não abandones, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O que? A palavra, a sabedoria que vem do Senhor, irmãos, que vem de Deus, irmãos. Ama, aleluia. Não abandones, ela guardará. Ama e ela te protegerá. Que maravilhoso, irmãos. Jesus fala assim, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, nós vamos provar que amamos o Senhor, não é falando, é nas atitudes, é nas ações, é guardando os mandamentos, irmãos. Assim que nós vamos provar. Louvado seja Deus. Versículo 7 do capítulo 4. Sabedoria antes de tudo. Adquira sabedoria. Para isso, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Mais uma vez fala, adquire-a. Lute, deseje. A Bíblia fala assim que aquele que deseja, né? O episcopado, excelente coisa deseja. Para você desejar algo, irmãos, de uma responsabilidade tão grande diante do Senhor, precisa ter empenho, busca, desejo, vontade, oração, insistência, persistência. E a sabedoria é assim, irmãos. Aleluia. Você pode dizer assim, mas eu ainda não sou um obreiro da casa de Deus, mas você é um cooperador da obra. Adquire hoje sabedoria, adquire hoje inteligência. Emprega tudo que tens, leia, dedique tempo, pesquisa, oração, jejum, vigilância, leia a palavra. Não estou entendendo, leia de novo. Peça a Deus que o Pai, o Mestre dos Mestres, o Senhor, o Professor único, aleluia, poderoso, vai te ensinar, vai te, através do Espírito Santo, a comunhão, ele vai abrir os seus olhos, você vai entender. Acompanha aqui no nosso canal os vídeos que temos aqui, começando agora o livro de Provérbios, de Salmos. Adquire a sabedoria, empenha. Aqui fala, olha que maravilhoso. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Procure conhecer o Senhor, irmãos. Em Oséias fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Corramos e prossigamos de conhecer o Senhor. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, tem que ter desejo, vontade que o Senhor dá, aleluia. 8. Exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. O que? A sabedoria, a palavra. Aleluia. Quando você guarda, quando você leia, quando você pede, quando você deseja, você exalta ela, honra ela na sua vida, no seu dia a dia, na prática. O cristão tem que ser praticante da palavra, aleluia. Abraçando a tu, né, com amor, ela te honrará. Que maravilhoso, irmãos. Aqui o Senhor está prometendo que vai te honrar, se você honrar Ele, guardar a sua palavra. Que maravilhoso. Versículo 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça e coroa de glória te entregará. Diadema, irmãos, como fosse um colar. Um exemplo disso, uma coroa. Deus vai colocar sobre você, irmãos, de glória, te entregará, né? De honra, de conquista, de vitória. A Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Quando nós entendemos a palavra, buscamos sabedoria em Deus, irmãos, entendimento. Quando fala de sabedoria, fala de crescimento, de amadurecimento. Que maravilhoso, aleluia. Versículo 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, se multiplicarão os anos da tua vida. Irmãos, quando nós
buscamos sabedoria, entendimento da palavra, irmãos, Deus nos dá crescimento, Deus nos dá vitória, Deus nos capacita, Deus nos ajuda, Deus estende as mãos sobre nós, Deus nos dá graça do alto para caminharmos, para vencermos, para entrarmos pelo caminho da obediência à palavra, da humildade, aleluia, da mansidão, dos frutos do Espírito Santo. É tudo na sabedoria de Deus, irmãos. A sabedoria de Deus, diz lá em Tiago, ela é pura, é tratável, é moderada. Que maravilhoso, irmãos, aleluia. Versículo 11. Louvado seja Deus. No caminho da sabedoria te ensinei, por caminhos de retidão te fiz andar. Irmãos, é no caminho da sabedoria, da retidão. Com Deus, irmãos, não tem meio termo. Com Deus é ou não é. Com Deus é retidão, é verdade, é equidade, é justiça, é paz, é amor. Com Deus não tem mentira, irmãos. Com Deus não tem engano, com Deus não tem falsidade. Com Deus não tem, irmãos, palavras mexeriqueiro. Com Deus é retidão. O homem sábio, irmãos, que ele profere palavras sábias, aleluia. Abre a sua boca para abençoar, louvado seja Deus, aleluia. Versículo 12. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos. Por elas andando, não se estreitarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Irmãos, por elas quem? Pela palavra, pelo caminho da sabedoria. Nós andando, caminhando, vivendo ela, irmãos, não vai se estreitar os nossos passos. Não vamos entrar por um caminho mau, um caminho dificultoso, um caminho de embaraço. Lá no livro de Tiago chega a dizer, irmãos, que nós somos engodados pelas nossas próprias palavras. Não. Quem o homem sabe, irmãos, que busca sabedoria em Deus, lendo, examinando a palavra, ele não entra pelo caminho errado, ele é guiado, orientado, conduzido pelo Senhor. Aqui diz a palavra no versículo 12. E se correres, não tropeçarás, porque Deus é o nosso professor. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar. Aleluia. Versículo 13. Apega-te à correção e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Apega, irmão. Fica junto. Fica ali, ó, aos pés do Senhor, irmãos, do ensinamento da palavra, da leitura da palavra, da meditação da palavra. Aqui fala a palavra, ó, não alargues. Guarda, né, com zelo, com amor, com dedicação, com cuidado. O bem mais precioso que você tem, irmãos, é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, é a sua palavra, a sabedoria que vem do alto, aleluia, porque ela é a tua vida, que nos dá vida, aleluia. Versículo 14, não entres pelo caminho dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Não, a Bíblia fala, irmãos, Salmo 1, temos aí no canal aí, procure e veja aí, não entre pelo caminho dos ímpios, do mal, irmãos. Ande com quem fale a verdade. Procure estar, irmãos, com pessoas que oram, que leem a palavra, que são mais fiéis a Deus do que você. Converse, estude a palavra. Irmãos, na sua congregação tem culto de estudo da palavra. Não perca, irmãos. Esteja nos cultos congregando, ouça a palavra. Irmãos, esteja junto com a palavra. Aqui fala, ó, quem entende isso, irmãos, não entra pelo caminho mau, o caminho dos ímpios. Versículo 15. Rejeitam, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Irmãos, se você vê o caminho do ímpio e do mal, passa de largo, irmãos. Não passe, irmãos. Não brinque com fogo, que a gente se queime, irmãos. 16. Pois não dormem, se não fizerem o mal. Deles foge o sono, se não fizerem alguém tropeçar. O homem ímpio, mal, irmãos, é assim. Se ele não fizer alguém tropeçar, ver alguém cair, alguém fazer errado, ele não dorme, irmãos. O prazer dele, o coração dele. Quando fala do coração na Bíblia, no hebraico, a gente trazer é a mente, é o raciocínio, é as decisões, é os pensamentos. Dele é voltado para o mal. É para ver o homem cair no mal. É para ver o homem, irmãos, ir pelo caminho mal que ele está. Ele não tem prazer de ver uma pessoa ir para o caminho bem, mas porque ele está no caminho mal e quer que a pessoa venha pelo caminho mal também. Irmãos, aqui é o homem ímpio, irmãos. Não dorme, versículo 16, se não fizerem o mal. Foge deles o sono, se não fizer alguém tropeçar. Irmãos, eles não perdem um sono, irmãos, se não fizer alguém tropeçar. Irmãos, aparta-se desses, irmão. Aparta-se. A Bíblia fala que o joio vai crescer junto com o trigo. Às vezes está sentado do seu lado, dizendo que está louvando a Deus, adorando a Deus, crendo na palavra, mas é uma pessoa nessa qualidade. A árvore é conhecida pelos frutos, irmãos. Temos que estar atentos ao que a palavra diz, vigiar primeiro e depois orar. Versículo 17.
Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Irmãos, o pão é um alimento. Vinho aqui dá um entender para nós, irmãos, de alegria, de conquista. Os irmãos veem quando Jesus transforma a água em vinho, ali fala de felicidade, ali fala, irmãos, ó, de bênçãos, ali fala de conquista, irmãos, na vida, ali quando ele faz aquele primeiro milagre na vida daquele casal ali em Evangelho de João, capítulo 2, o vinho ali representa isso, irmãos, felicidade, conquista, realizações, bem-aventuranças da parte de Deus, porque a água, ela não tem gosto. Trazendo para nós, irmãos, essa simbologia, o vinho ali representa isso. Alegria, quando Jesus transforma a água em vinho, ele transforma aquilo que tá sem sabor, aquilo que está insonso, em alegria, em paz, em felicidade. Então, irmãos, aqui, mas o vinho do homem mau e o pão, irmãos, é violência, é impiedade. Foge dos tais, irmãos. O pão de Deus não, ele dá vida, ele fortalece. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão, beber dessa água, jamais terá sede. Então, irmãos, e fome das coisas do mundo, irmãos. Quando a gente come o pão que vem de Deus, irmãos, aleluia, que é a sua palavra. Aleluia, quando fala de vinho aqui, que o Senhor põe e transforma, irmãos. Ah, irmãos, é algo maravilhoso. Mas o do ímpio não, é violência e impiedade. Versículo 18. Porém, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Irmãos, o caminho do justo, cada dia Deus vai brilhando, Deus vai moldando, Deus vai abençoando, Deus vai te amadurecendo, Deus vai te ajudando, Deus vai fazendo você entender, Deus vai abrindo os seus olhos, Deus vai trabalhando no nosso caráter. Aleluia, a gente tem que aprender que tem que ser manso e humilde, ser obediente, zeloso, cuidadoso, vigiar e orar. Oh, irmãos, guardar o que tens. Tantas coisas a Bíblia nos ensina. Ser santo, como aquele que vos chamou, aleluia, sem santificação, seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é o caminho dos justos, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser perfeito. Estamos no caminho, irmãos, da perfeição. Um dia vamos chegar à estatura de varão perfeito. Ô, irmãos, vamos parar aqui só nesse versículo, a gente ia ficar um tempo enorme aqui. Estamos só falando uma breve introdução. 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, não sabe em que tropeçam. Irmãos, é trevas. Estão no caminho das trevas, estão tropeçando e não sabem. Por quê? Porque estão cegos espiritualmente, mas precisam conhecer o Senhor. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Minhas palavras, minhas razões, o que está escrito na palavra. A Bíblia fala assim, ó, entremos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Isso está na Bíblia Sagrada. Razões é o que? A palavra, irmãos, é o mandamento, é a promessa. Quando nós entramos em oração, nós apresentamos as razões que está na palavra para Deus, para Ele nos justificar. Aleluia. 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração. Mais uma vez, irmãos, não se aparte, não se esqueça. Guarda no íntimo do seu coração. Oh, aleluia. 22. Porque são vida para os que se acham e saúde para todo o seu corpo. Vida, irmãos, para quem acha e saúde para o corpo. O corpo fala, o corpo físico, espiritualmente falando, é vida, irmãos. Deus, ele traz vida. O inimigo, irmãos, ele quer morte. Deus, ele traz o amor, o inimigo quer o ódio. Deus, ele traz a paz, o inimigo quer trazer a perturbação. É tudo o contrário. Deus quer fazer tudo para o caminho certo, o caminho reto, o inimigo para o caminho mau. Versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, quando fala coração, pegando do hebraico para o português, fala do raciocínio, das decisões, do pensamento. Guarda, irmãos. Quem medita na palavra, quem está pensando nas coisas que são de cima, irmãos, não pensa nas coisas dessa terra. Não se envereda, não se deixa, irmãos, se levar para as coisas dessa terra, que são momentâneas, passageiras, porque as coisas de Deus são eternas. Então guarda, irmãos, o teu coração, as saídas da vida, aquilo que você fala, que você decide, que você quer, que você deseja, que vem tudo na sua mente, irmãos. Aqui o coração que fala aqui é da mente, do raciocínio. Guarda, irmãos, aleluia. 24. Desvia da mentira da tua boca, afasta da maldade dos teus olhos. Desvia da mentira, irmãos, da palavra mentirosa. Seja um homem de palavra. Se você tratou, cumpra. Irmãos, mentira.
O pai da mentira é o diabo, irmãos. João 8,44. O cristão ele tem que falar a verdade. Ah, irmãos, quem fala a verdade, diz aqui em Provérbios, não merece castigo, irmãos. Fale a verdade. Pregue a verdade. Viva a verdade e fale a verdade, irmãos. Aleluia. 25. Os teus olhos olhem para a frente. As tuas pálpebras olhem direito diante de ti. Irmãos, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Olhe para ele, irmãos. Você não vai ver imperfeição. Você não vai ver falha em Cristo, irmãos. E você vai caminhar. Olhe direito. Olhe firmemente para ele. Aleluia. 26. Examina o caminho de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados na palavra. Examina. Ore, fale, medite. Peça para Deus orientação, graça. Espírito Santo, fala comigo no que eu estou errando, para o nosso caminho ser ordenado, ter ordem, decência, mas como fala em 1 Coríntios 14:40, 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Irmãos, entre pelo caminho do Senhor, irmãos, o caminho da obediência, da santificação. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor, ou seja, alma, corpo e espírito conservado, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Não entre pelo caminho mau, irmãos. Fique firmado seus pés na rocha que é Cristo. Amém? Irmãos, capítulo 4 de Provérbios encerrado. Deus te abençoe grandemente. Irmãos, não deixe de colocar aí o joinha, comentário no canal. Nos ajude a fazer a obra de Deus, irmãos. Possamos estar juntos aí, firmados na fé, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.